Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo. Na aula de hoje a gente vai ver hidrólise salina, que é um assunto que é muito comum na prova do PAS, é também muito comum na prova do Enem, assim como todos os assuntos que vocês têm gravados com essas aulas de físico-química. Isso cai demais na prova do NB, cai demais na prova do Enem. E aí, o que é a hidrólise salina? Hidrólise salina, a palavra hidrólise é quando a substância é capaz de reagir com água. Salina é porque quem vai reagir com água é o sal. Imagina a seguinte situação, ó. Você sabe que quando o ácido reage com a base, produz sal e água. Aí a reação direta, a reação onde o ácido reage com a base produzindo sal e água, você vai chamar de neutralização. Então o que é neutralização? Ácido reage com a base, produz sal e água. Só que o sal pode reagir com água produzindo ácido e base. Então essa volta é chamada de hidrólise. Então sempre quando a substância está reagindo com água e a água está quebrando a substância está quebrando a molécula da água, o processo é chamado de hidrólise. Agora uma coisa que é importante você lembrar é que a hidrólise ela só acontece, a substância só reage com a água se ela for capaz de produzir ou um ácido fraco ou uma base fraca. Agora, ácido forte e base forte, isso indica que você não tem hidrólise. Então, se o sal for derivado da reação entre ácido forte e base forte, a reação inversa praticamente não acontece. Então, só existe hidrólise. O seu sal só vai reagir com água se ele for capaz de formar um ácido fraco ou uma base fraca. De repente, pode até formar os dois, ácido fraco e base fraca. Ácido forte e base forte não existe a possibilidade de você formar, porque o ácido forte, quando você coloca em água, ele ioniza. Quando ele ioniza muito, ele vai liberar muito H+, e o ânion. E não existe afinidade entre o H+ e o ânion para os dois recomporem o ácido. Mesma coisa uma base. Quando a base é uma a base forte não quer, quando você coloca em água e ela dissocia, os íons da base forte não querem se juntar de novo para poder formar a substância original. Eu vou te mostrar daqui a pouco, você vai entender. Então lembra, só existe hidrólise salina se o sal reagir com água e for capaz de formar um ácido ou uma base fraca. Bom, então olha só o que é hidrólise. Imagina que você coloca ali, ó, um sal qualquer, AB. Vou colocar esse sal e aí esse sal vai ter em contato com água. Quando o sal estiver em contato com água, o sal dissocia. Aí ele vai liberar A+ e B-. Só que aonde tem esse sal dissolvido em água, também existem os íons H+ e OH-. Os íons H+ e OH- são íons derivados da água. Então, quando você coloca um sal em água, o sal dissocia. E a água também libera seus íons H+ e OH-, uma escala bem pequenininha, mas tem íons H+ e OH-. Toda vez que você pega água pura, você tem várias moléculas de água, mas você também tem H+ e OH-. Aí, esse A que é positivo, ele vai se ligar ao OH-. O B, que é negativo, vai se ligar ao H+, e o positivo com negativo, negativo com positivo. Aí o que vai acontecer? Olha lá, se o A se ligar ao OH, forma AOH, que é uma base. Se o B se ligar ao H+, forma HB, que é um ácido. Agora, obrigatoriamente, essa base e esse ácido, obrigatoriamente devem ser fracos. Então, o ácido tem que ser fraco e a base tem que ser fraca. Aí você fala, professor, como é que eu sei que um ácido é fraco? Como é que eu sei que uma base é fraca? Na aula de pH, eu te apresentei quais eram os ácidos fortes e quais eram os ácidos fracos. Agora a gente tem que ver quais são as bases fortes e quais são os ácidos fortes. Quando o ácido for forte, ele vai ter o H+ separado do B-. Quando a base for forte, ela vai ter o A+ separado do OH-. Quando o ácido é forte, aí se você pegar um ácido, por exemplo, HB, se você colocar em água, se ele for forte, ele vai ionizar muito. Quando um ácido ioniza muito, é porque não existe afinidade entre os íons. Esse íon A+ e o B- não querem se juntar novamente, porque como o ácido é forte, os íons querem ficar separados. Quando a base é forte, os íons querem ficar separados. Então é difícil você regrupar esses íons para você poder formar a substância original. Então, quando você tem um ácido forte e uma base forte, eles tendem a ficar totalmente dissociados, o máximo possível dissociados. Então, dificilmente você tem a reposição da substância original. Bom, e aí o que vai acontecer então? Olha lá. Eu quero saber assim, um dia eu te falei quais são os ácidos fortes. Aí eu falei HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3. Na aula de pH, equilíbrio iônico, você tem lá os ácidos que são fortes, vale a pena você assistir de novo aquela aula e anotar os dados que são importantes para você. Agora, quais são as bases fortes? Bases fortes são as bases formadas pelos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Por isso são chamados de metais alcalinos, que são os alcalinos, são as substâncias básicas, são as substâncias mais fortes. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos, com a exceção do magnésio. O magnésio sempre vai te dar base fraca.
Então, o magnésio ele vai te dar uma base fraca, porque o magnésio é muito pequenininho, tem dificuldade para poder dissociação. E guarda que o NH4OH é o amoníaco. O NH4OH é uma base, no entanto, é uma base fraquinha, fraquinha, fraquinha. Então, por exemplo, NaOH. NaOH, o sódio pertence à família 1A, então NaOH é forte. AgOH, a prata, não é nem metal alcalino, nem metal alcalino terroso, então quer dizer que a base AgOH é fraca. NH4OH é o amoníaco. Aí guarda que o NH4OH sempre é uma base fraquíssima, tem muita ligação de hidrogênio, tem muita dificuldade para dissociar. CaOH2, o cálcio está na família 2A. Aí como o cálcio está na família 2A, quer dizer que é uma base forte. Entre os metais alcalinos e alcalinos terrosos, os metais alcalinos são mais fortes. AlOH3, como o alumínio não pertence à família 1A nem 2A, é base fraca. O zinco não está na família 1A nem 2A, é uma base fraca. Potássio é metal alcalino, é base forte. Então, olha a tabela periódica, fica namorando a tabela periódica, fixa bem as posições e elementos da tabela, que te ajuda muito em vestibular. O Enem te dá a tabela periódica, a UNB te dá a tabela periódica, mas aí fica legal para você poder acertar as questões. Bom, então vamos colocar agora um exemplo de hidrólise para você poder captar a ideia. Olha só, vamos imaginar que você pegue a HCl. Se eu pegar o HCl e colocar o HCl em água, o HCl vai dissociar. Ele vai liberar Ag+, e Cl-, mas junto você vai ter H+, e OH-. O que vai acontecer? O AgOH, quando o Ag se ligar ao H, como o Ag, a prata, não está na família 1A nem 2A, quer dizer que a prata te dá base fraca. Então quer dizer que o Ag cola no OH. Mas, no entanto, HCl é ácido forte. Se o HCl é ácido forte, quer dizer que o H+, e o Cl- vão ficar separados. Já que os dois vieram de ácidos fortes, não existe afinidade entre eles. Então, AgOH é uma base, H+, e Cl- vieram do ácido. Aí o que vai acontecer? Como é que eu sei se o AgCl, então, ele vai ser um sal de caráter ácido ou caráter básico? Quando você coloca o AgCl em água, ele liberou o Ag+, e o Cl-. O Ag sequestrou o OH-, mas o Cl não sequestrou o H+. Então, isso quer dizer que vai ter um desequilíbrio. Quando a água estava pura, a quantidade de H+, e a quantidade de OH- eram iguais. Quando você coloca o AgCl, o Ag sequestrou o OH, então quer dizer que aumenta a quantidade de H+ no ambiente. Se aumenta a quantidade de H+, quer dizer que está deixando o ambiente levemente mais ácido. Então, o AgCl é um sal de caráter ácido, porque a hidroxila foi sequestrada pela prata, mas o hidrogênio foi sequestrado pelo Cl. Aí, como aumenta a disponibilidade de H+, quer dizer que você vai ter um sal de caráter ácido. Outro caso, olha lá, NaHCO3, bicarbonato de sódio. Se você pegar o bicarbonato de sódio e colocar em água, quando ele dissociar, vai liberar o sódio, vai liberar o HCO3-, que é o bicarbonato, H+, e o OH-. O Na teria que se ligar ao OH, só que NaOH é uma base fortíssima, então não existe afinidade nenhuma entre o Na e o OH, então os dois vão ficar separados. Mas o HCO3 e o H+, quando os dois se juntarem, formaria o H2CO3. Se formar H2CO3, como o H2CO3 é um ácido fraco, então o HCO3 sequestra o H+. Quando sequestrar o H+, você vai ter então NaOH e o H2CO3. E não existe a possibilidade nenhuma do Na se colar no H, porque os dois vieram da base forte. No entanto, esse H2CO3, escreve no seu caderno, o H2CO3 ele sempre sofre decomposição, forma gás carbônico e água. Aonde tem H2CO3, anota, aonde tem H2CO3, em vestibular você pode pôr H2O mais CO2, tranquilo? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando você colocou bicarbonato de sódio em água, o bicarbonato, que é o HCO3, sequestrou o H+, mas o sódio não sequestrou o OH-. Isso quer dizer que você vai ter um sal que permitiu o aumento na quantidade de OH- no ambiente. Então, ele é um sal de caráter básico. Por quê? Porque o OH ficou disponível, o H+ não ficou disponível. NaCl, quando você colocar NaCl em água, o que vai acontecer? Você vai ter Na+, Cl-, H+, e OH-. Se o Na se colar no OH, forma NaOH, que é base forte, então não existe afinidade entre os dois. Se o H se ligar ao Cl, formaria HCl, mas o HCl é um ácido forte, não existe afinidade entre eles. Então quer dizer que quando você colocar NaCl em água, não existe hidrólise. O NaCl não vai sofrer hidrólise, por quê? Porque o Na veio de uma base forte, o Cl veio de um ácido forte. Então, o NaCl em água não sofre hidrólise. É um sal de caráter neutro, porque não consegue diminuir a disponibilidade de um ou de outro. CuCN é o cianeto de cobre 1, ou cianeto cuproso. Quando você colocar em água, vai dar cobre, cianeto, H+, e OH-. O cobre ele vai formar uma base fraca. O cianeto vai formar um ácido fraco.
Então, isso quer dizer que os dois vão ter a capacidade de sequestrar H+, e OH-. Isso quer dizer que você forma CuOH e o HCN. Os dois têm a capacidade de sequestrarem o H+, e o OH-. Isso quer dizer que o cianeto de cobre também é um sal de caráter neutro, mas ele sofreu hidrólise. Então, ele é um sal de caráter neutro porque ele foi capaz de pegar o H+, e o OH-. É claro que, se você falar assim, poxa, mas aí ele vai sequestrar o H+, e o OH- em quantidades exatamente iguais? Não, eu tenho que saber se o CuOH, que é uma base, qual é o valor do seu Kb, e o HCN, que é um ácido, qual é o valor do seu Ka. Aquele que for maior vai afetar um pouco a acidez do meio, ou a basicidade do meio, mas é uma escala bem desprezível, tranquilo? Bom, aí assim como a gente calculou uma vez o Ka, KI, KC, eu posso calcular constante de hidrólise. Constante de hidrólise é chamada KH. Eu vou colocar, por exemplo, ó, NaCN em água. Vamos imaginar que você coloca o NaCN em água, cianeto de sódio. Quando você colocar o cianeto de sódio em água, ele vai liberar Na+, e Cn-. E a água vai liberar H+, e OH-. O Na não vai colar no OH, mas o Cn vai colar no H+. Aí você vai ter Na+, mais HCN, mais OH. Então, quando eu pegar o NaCN e colocar em água, produz Na+, HCN e OH-, que é aqui na extrema direita. Aí eu vou calcular a constante de hidrólise. Como é que você vai calcular a constante de hidrólise? Primeiro, eu vou retirar o sódio, porque o sódio é um íon espectador. Esse íon espectador é um íon que não vai sofrer nada, ele não vai poder participar do processo, ele não reagiu com ninguém. Então, quando eu for calcular a constante de equilíbrio, para esse caso, que é a constante de hidrólise, eu vou pegar produto, HCN, vezes a concentração de OH-, dividido pela concentração do CN-. Por quê? Eu não vou colocar água, porque a água ela hidrolisa numa quantidade tão pequenininha que a concentração dela é praticamente constante. Então, você pegaria só o HCN, o OH, e pegaria só o ânion CN. Esquece a água, porque a água é solvente, vai sofrer hidrólise em escala muito pequenininha. Outra maneira de você calcular a constante de hidrólise é você pegando o Kw e dividir pelo Ka. Por que você vai dividir pelo Ka? Porque você está formando um ácido fraco. Então, eu vou pegar a constante de hidrólise, seria o Kw dividido pela constante desse ácido aí, ó, HCN, que for dado no vestibular. Então, eu posso calcular a constante de hidrólise de duas maneiras. Ou eu pego a concentração dos íons e divido pelo ânion, ou o Kw dividido pelo Ka. Outro exemplo, olha lá, NH4Cl vai dar NH4+, Cl- em contato com a água. A água é solvente, a concentração da água é assim, ela fica constante praticamente o tempo todo, porque a hidrólise acontece numa escala bem pequenininha. Aí, como o Cl não vai sequestrar o H+, o Cl é um íon espectador. Aí eu vou ter então no produto o NH4OH, que é a base fraca que é formada, e vou ter o H+. Aí, quando você for calcular a constante de hidrólise, eu pegaria a concentração de NH4OH vezes a concentração de H+, e dividiria apenas pela concentração do NH4. Não dividiria pela concentração da água, porque a água não é solvente. Ou eu calcularia a constante de hidrólise pegando o Kw, que é o produto iônico da água, que a gente viu naquela aula de equilíbrio iônico, quando a gente viu pH e pOH, e vou dividir pelo Kb. Por que o Kb? Porque você acabou de produzir NH4OH, que é uma base fraca. Tranquilo? Isso é hidrólise. Agora, por que hidrólise é muito importante no vestibular? Principalmente no Enem. Porque o Enem, costumeiramente, pergunta para você sobre o perigo do alumínio no solo. Aí ele fala para você, o alumínio ele causa toxicidade no solo. O que quer dizer causar toxicidade no solo? Quer dizer que quando o alumínio é colocado no solo, ou quando o solo apresenta grande quantidade de alumínio, se o alumínio entra em contato com água, o alumínio vem de uma base fraca. Então, o alumínio ele tem uma facilidade muito grande de sequestrar o OH-. Aí isso quer dizer que se tem alumínio no solo, o alumínio sequestra o OH-, mas ele disponibiliza H+. O que quer dizer disponibilizar o H+? Quer dizer que aumenta a acidez do solo. Então, todo ambiente que é rico em alumínio é sempre um solo ácido. Aí, se ele é um solo ácido, eu tenho que corrigir essa acidez antes de começar a plantar. Como é que você vai fazer para corrigir? Aí você tem que fazer a adição de algum sal de caráter básico. Então, eu vou colocar qualquer sal de caráter básico, desde que não seja uma base forte, porque senão você vai causar impacto ambiental. Então, como aumenta a acidez, aí geralmente eles colocam calcário, óxido de cálcio, que é o mais comum, que eles chamam de calagem do solo. Então, sempre quando você tiver
alumínio no solo. O alumínio é tóxico porque aumenta a acidez do ambiente. Aumentando a acidez do solo vai prejudicar a germinação. Então eu tenho que fazer correção do solo. Para eu fazer correção do solo, eu tenho que colocar alguma substância de caráter básica que não seja uma base forte. Então geralmente eles colocam carbonato de cálcio, que é o calcário, ou óxido de cálcio, que é uma técnica que eles chamam de calagem. Beleza, galera? Isso aí é hidrólise salina. Espero que caia no vestibular, porque você vai ter assistido essa aula tantas vezes que você com certeza vai acertar tudo para no vestibular. Beleza? Um abraço a vocês e até a próxima.